Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo da obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, que contém 11 capítulos. Estamos no capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. E dentro do capítulo 7, estamos no item que trata do esquecimento do passado. Estamos mesmo caminhando para o final deste capítulo 7. Ontem, como ele é 398A, a questão que vamos ver hoje, nós vamos relembrar, porque quando tem A, B, C, sempre é uma continuidade da pergunta anterior. Então, ontem nós vimos na 398 o seguinte: sendo as tendências instintivas do homem, do encarnado, uma reminiscência do seu passado espiritual, não é? Conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu, até nós falamos, não é? Não importa as faltas, importa o que temos aqui, o que vamos fazer com isto. E eles respondem: é possível, os espíritos superiores, é possível, mas até certo ponto deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operada no espírito e resoluções que ele tomou no estado errante. Sim, porque entre a encarnação anterior e esse estado atual, ainda tivemos um período na erraticidade e muita coisa acontece por lá também, né? A existência atual pode ser muito melhor, a de hoje, do que a anterior. Também por contar com as coisas boas que podemos ter aproveitado no mundo espiritual. Na 398A temos a pergunta: poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer numa existência faltas que não cometeu na existência anterior? Resposta: depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Então, às vezes, nós temos uma conquista, mas não está de todo conquistada a virtude. Então, demos lá. Sabe como estamos caminhando assim, não é? Então, nós saímos aqui desse passo e demos aqui, demos esse passinho para frente, mas o outro pé ainda está para trás. Então, conseguimos aqui, estamos assim, tivemos uma vitória. Mas não saímos ainda daqui, olha. Nós ainda estamos aqui, não estamos à frente. Estamos aqui na construção e pode ser que numa outra prova a gente volte para o estado que ainda não realmente saímos. Parece que foi, mas não foi. Então ficamos estacionários. Ensaiamos ir para frente e voltamos para o mesmo lugar. Não voltamos para trás, para o mesmo lugar. Porque, na verdade, não estamos avançando. De repente, entramos no confronto com uma dificuldade nossa, uma limitação nossa, que temos mais dificuldade em superar. Então, nós vamos e voltamos, até que uma hora lá, vamos de todo. E aí, seguimos adiante. Ok? Então, eles vão responder: depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Sempre livre-arbítrio. Mas, em geral, essas faltas revelam
mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Acho aqui que é nosso tosco exemplo pode ter ilustrado bem. Por favor, fiquem à vontade, comentem. Qualquer dúvida, façam, por favor, eu respondo todos os comentários, ok? Sempre agradecendo o carinho de todos que deixam carinho, gratidão. Eu sempre deixo um coração. Gostaria que soubessem que também recebo tudo isto com muito carinho mesmo de todos. Obrigada. E ajudem a divulgar o canal, não é? Para o nosso canal ser indicado a mais pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo. O nosso interesse é que o esclarecimento, a consolação cheguem sempre a pessoas que possam estar realmente querendo e desejando e buscando esse esclarecimento e a consolação que o Evangelho tanto nos proporciona e a doutrina espírita, não é? Obrigada. Vamos lá. Questão 399, pergunta Kardec: os espíritos superiores, sendo as vicissitudes, as dificuldades da vida corporal, expiação das faltas do passado, expiação são aquelas provas que não foram vencidas e voltam. E, ao mesmo tempo, provas para o futuro, então, as vicissitudes da vida corporal, expiações das faltas do passado e também provas para o futuro. Segue-se que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir o gênero da existência anterior. Então, dependendo do que estamos passando agora, podemos ter uma ideia, de novo, né, do que gerou. Olha a curiosidade, né, mas o que será que gerou isso aqui? Às vezes ficamos meio assim. Mas o que nós temos aqui? Qual é a melhor forma de viver isto aqui? Esta é a melhor forma de pensar do que irmos lá sempre buscar no passado. O que será que foi? E o que se deu? Por que será? Isso nos divide a força, nos enfraquece as energias que nós necessitamos para nos fortalecermos, para enfrentar o que está daqui para frente ou daqui para trás. Foi quando nós retornarmos à pátria espiritual, volta-nos à memória o que quer que tenha sido, mas o que foi, já foi. Ficou a consequência daquilo. Mas ok, a fim de instruirmos, essa pergunta é extremamente, sem dúvida, muito válida. E respondem os espíritos que muito frequentemente a natureza das vicissitudes que passamos pode nos fazer deduzir o gênero da existência anterior. Então, os espíritos superiores respondem muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, pecou, a gente sabe que errou, não é? Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Então, vamos evitar, porque a nossa tendência é aquilo ali. Se é isso, eu vim cego, então eu queimei os olhos de alguém, então eu tenho um problema de fígado, nasci com insuficiência hepática, então fui um alcoólatra e lesei meu fígado. Temos que segurar um pouco esta nossa tendência a conclusões, porque os mesmos estão dizendo aqui, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro. Então, não fatos como uma cegueira ou uma lesão no fígado, mas tendências de pensamentos, de comportamentos. Então, eles dizem aqui
que as tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito, tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Ao futuro, à medida que superando essas provas, avançamos, não é? E ao passado, que o que estamos passando hoje refere-se às nossas necessidades reencarnatórias, oriunda, claro, das nossas experiências passadas, não é? Então, vamos imaginar que a pessoa muito orgulhosa, não sabe pedir. Então, pode ser que venha de um meio muito, né, cheio de não posso isso, não posso aquilo. Imagina, vão saber que eu passo por dificuldade. Não, eu vou pedir, mas como vão pensar que eu sou? Não pensar nada, mas muitas vezes são aqueles preconceitos lá de trás, não é? Quando podemos ter vivido em condições socialmente mais abastadas, em que nos achávamos talvez grandes coisas, e pedir era algo, imagina, humilhação. Então, são tendências assim, podem nos sugerir. Mas, de novo, voltamos. Pode sugerir, tá? E não importa onde foi gerado isso. Importa é o que hoje eu faço com isso, que eu percebo que tem. Daí, nossa necessidade de nos autoconhecermos, sabermos quais são as nossas tendências que nos servem de força e quais as nossas tendências que nos servem de fraqueza. Uma nós alimentamos, outra nós buscamos conter, não é? E Kardec vai comentar aqui esta questão, e esse comentário é o fechamento desse capítulo. Chegado ao final marcado pela providência divina para a sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as provas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade de escolher que ele vai fazer suas escolhas, quando desencarnado, as provas da vida corporal. Então, esse livre-arbítrio vai se dar quando encarnado, que ele vai escolher lá as provas que vai passar na vida corporal. E que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará, e então faz sua escolha. Então, antes de encarnar, livre-arbítrio é escolher as provas. E aqui, encarnados, o que fazemos diante delas, não é? Escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem, ao encarnado, o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores como um véu que as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando dessas faltas com precisão, o fato de as ter conhecido lá na erraticidade antes de reencarnar e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal.
Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Pode ser que não escute, os ignore. Embora o encarnado não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Isso ele falou antes. Os espíritos responderam. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiações das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportamos com resignação e sem murmurar, sem reclamar. A natureza das vicissitudes, terminando aqui, e das provas que sofremos também pode nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado pelo seu orgulho, através da humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Não precisamos ficar correndo atrás dos porquês. Vamos nos focar em superar bem as nossas provas, sejam elas quais forem, não é? Amanhã estaremos de volta, começando então agora o capítulo 8 do livro segundo. Até amanhã, muita paz a todos.